Olá, bem-vindo à Complexidade, aula 18. Hoje, o nosso tema é Power Laws. Deixa eu perguntar primeiro, alguém vai fazer alguma apresentação de redes? Estava na impressão que, de repente, alguém iria aparecer hoje e fazer a apresentação. Então, tá. Então, vamos lá. Lembra que isso em algum momento tem que ocorrer. Deixa eu botar aqui. Então, tá. Então, hoje a ideia, nós vamos ver Power Laws. E aqui a primeira coisa que eu fiz uma lista de conceitos que tem a ver com Power Law. A gente já viu vários desses aqui e é até meio impressionante quantos que tem, né? Power é um tipo de coisa que eu em economia nunca aprendi, mais de 30 anos estudando e sendo economista. E um pouquinho, eu estava pensando sobre isso hoje. Aliás, eu vi um vídeo hoje do Mandelbrot, do Benoit Mandelbrot, que é um matemático famoso, um dos heróis do Nassim Taleb, o cara que inventou, nome associado com fractais, e ele estava falando, e ele fez alguns avanços com a ideia de Power Laws. Ele estava contando como é que foi, e ele disse que tinha entre os matemáticos, tinha uma ideia assim de que fenômenos físicos eram gaussianos. A maioria dos fenômenos físicos eram gaussianos. E fenômenos sociais eram não lineares e tinham essa característica de power law. Então, Pareto, por exemplo, Pareto é um dos primeiros a perceber isso. Ele percebeu que a distribuição de riqueza naturalmente tende, essa desigualdade tende um power law. Está até embaixo essa regra do 80-20, que 20% das pessoas vão ter 80% da riqueza. Então, aí pensei, talvez seja por isso que em economia, como a economia sempre se espelhou em ser uma ciência newtoniana, uma ciência física, né? Sempre foi um modelo físico que a economia queria seguir, a gente pegou o caminho gaussiano, presumindo que tudo era gaussiano. E, na verdade, acaba que é o contrário. Quase todos os fenômenos em economias não são gaussianos. E aí isso pode levar a grandes erros. Então, Rich Get Richer, a gente já viu isso aqui, essa ideia de quem mais tem, mais vai ter. Esse termo acho que é associado com Herbert Simon. Tem todo um estudo de economia das estrelas, que também é conhecido como Hollywood Economics, que foi feito há bastante tempo já, mas um pouco essa ideia que isso não está bem. Isso em Hollywood sempre tem umas estrelas, em esporte tem umas estrelas, não é linear, assim, não é que você tem a mega estrela, depois menores estrelas menores e segue linearmente. O filme mais visto é muito mais visto do que os outros, né? Uma pequena fração dos, pode dizer, até tendo que dizer 80-20, 20% dos filmes vão ter 80% da bilheteria. Não necessariamente esses números, pode ser até mais viesado do que isso. 10% dos filmes vão ter 90% da bilheteria. Preferential attachment, vimos isso. Increasing returns, isso é um termo que é usado em economia. Então, aí sim, esse eu já tinha ouvido falar, o contrário de diminishing returns, mas tudo em economia é diminishing returns, é o jeito que a gente consegue equilíbrios, né? A gente faz questão de equilíbrios em economia, então a gente força a premissa das nossas funções, que elas, o custo marginal é decrescente, convexo, o benefício marginal decrescente, e aí sempre vai ter um equilíbrio. Mas a gente já viu que uma das primeiras pessoas a contestar isso, a trabalhar o contrário, uma é o Brian Arthur, ele é famoso por essa ideia de path dependence, que
tem a ver com isso. E outro é o Paul Krugman. Paul Krugman notou que cidades tinham essa característica de ser increasing returns. Maior que a cidade, ou mais que ela atrai gente, aí ela fica maior e atrai mais gente, e etc. Efeito São Mateus, a gente já viu. Quem tem, tudo será dado àqueles que têm, e os que não têm, tudo será tirado. E eu pensei, deixa eu até botar aqui, porque eu pensei esses dias, tem outros termos, então deixa eu botar. Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui uma coisa que está em voga também. Bolhas financeiras, bolha do GameStop, né? Teve outro dia as ações da GameStop começaram a subir, ninguém sabia por quê. Então, bolhas financeiras, esquemas Ponzi, esse tipo de coisa. Um termo que eu descobri outro dia é cascatas informacionais. Depois vou falar um pouquinho dessas coisas. Cascatas informacionais é quando o exemplo clássico que eu me lembro é o menino que viu que o rei estava pelado, né? Todo mundo olhava e ninguém via. Bom, eles viam, mas eles falavam, a roupa do rei é bonita e o rei estava pelado. Até que um garoto falou que não, o rei está pelado. Aí um outro, ele via que o rei estava pelado, mas ele, como ninguém mais estava falando isso, eu devo estar vendo errado. Porque então eu devo estar errado, os outros devem estar certo. Mas quando um menino falou, aí uma outra pessoa pensou assim, mas peraí, ele só precisava de uma pessoa para falar. Daí ele falou, o menino tem razão, o rei está pelado. Aí uma terceira pessoa que também tinha essa impressão e ela precisava de confirmação de pelo menos duas. Aí ela falou, e aí tem uma cascata informacional. Daqui a pouco todo mundo está dizendo que o rei está pelado. Então, isso tem a ver com finanças também. Deixa eu botar aqui moda, né? Fashion fads. Então, moda é isso. Algumas pessoas começam a usar o cabelo de um jeito, aí outras pessoas usam, aí cada vez mais pessoas. Então tem bastante termos aí. Se alguém pensar em algum outro, me fala aqui. A ideia de coqueluche, né? Eu pensei nisso hoje, que isso é um termo velho que existe para modas, dizer assim, usar o bigode de um jeito virou coqueluche. Coqueluche era uma doença. E eu acho que o termo veio exatamente, é uma doença que era muito contagiosa, então, poxa, essa moda de usar calça boca de sino é uma coqueluche, ela pega mais do que um tipo de salão, alguma coisa assim. Bom, então tá. Aqui é só repetir isso aqui a gente já viu em outras aulas, a ideia, existe coisas gaussianas como peso, onde você adiciona um choque extremo, mas isso não afeta a média. Eu estou indo rápido aqui porque a gente já viu isso. Mas muitas outras coisas, variáveis, então, que eu chamo de variáveis físicas, eróticas, que são variáveis sociais, essa distinção não é correta, físicos e sociais. Tem power laws físicos e tem gaussianos sociais, mas é mais uma tendência. Então, uma variável power law, riqueza, pega a riqueza média dessas pessoas, 200 mil, se dá um choque extremo, adiciona uma pessoa que tem uma riqueza lá na cauda da distribuição e a média subiu muito. E essa média não te diz nada sobre os indivíduos. É scale free, né? Nesse sentido. Então tá. Então, aqui, isso aqui também repetindo, na Cintaleb, no Cisne Negro, tem o mundo físico e o mundo social que eu estava chamando, ele chama médio-cristão e extremistão. Tá. Deixa eu falar isso aqui tudo. Então tá. Então tem muitos fenômenos têm um elemento típico. Então, altura dos homens, ou velocidade de carros. Tem alguns poucos carros muito lentos, alguns poucos carros... pensa, a velocidade dos carros, pega uma estrada e veja a velocidade dos carros a cada momento. Então,
mais ou menos gaussiano, mais ou menos formato de sino. E aqui a gente vai ver que tem outras variáveis que não têm essa distribuição. E eu estou seguindo... não é bem esse trabalho. Esse trabalho está disponível no Google Drive, mas tem um outro, que é do Mark Newman também, mas é do Closet e de uma outra pessoa que eu não me lembro agora. E esse trabalho que eu estou recomendando, não é assim, eu não quero que vocês peguem e leiam. Tem o exercício de fazer um Power Law. Lembra que você tem que fazer apresentar uma rede. Eu estava com esperança que hoje ia ter alguma rede, não apareceu. Então, eu estou pressupondo que está todo mundo deixando para fazer Power Law. Então, tá bom, eu vou mostrar hoje como é que faz um Power Law. Eu vou mostrar o exercício. Posso até mostrar o exercício que alguém fez no semestre passado. Então, tem esse outro texto que eu vou mostrar lá do Mark Newman e do Closet, que é tipo um guia de boas práticas de como fazer um Power Law. E um pouquinho a história aqui é o seguinte, eu acho que eu até tenho um blog post, vai aparecer lá no final, mas é interessante falar agora que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar no Power Law, depois quando eu vi que tinha um Power Law, assim, uns 10 anos atrás, começou a surgir um monte de trabalhos publicados, assim, dizendo Power Law em futebol brasileiro, Power Law em algum fenômeno qualquer, como terremotos seguem o Power Law, guerra segue o Power Law. Então, as pessoas essencialmente faziam um trabalho, o trabalho era assim, eu peguei uma variável qualquer, o número de bolos produzidos na Austrália na década de 40, alguma coisa assim, uma variável qualquer, e aí faziam o teste e viam que ela era distribuída como Power Law. Aí dizia, puxa, eu vou escrever um paper sobre isso, que o número de bolos produzidos na Austrália, as padarias, tem umas poucas padarias produzindo muito bolos, e a maioria das padarias produzindo poucos bolos, alguma coisa assim. Claro que o interesse não era em bolos australianos, nem nada assim. O interesse era em, puxa, tem Power Laws estão em todo lugar. E aí começou a ter tantos trabalhos fazendo isso, que eventualmente as pessoas falam assim, alto lá, peraí, isso não é interessante, que chega, não é mais interessante simplesmente você pegar uma variável e dizer que é um Power Law. Tá, a gente já entendeu que nós estávamos errados, o mundo não é gaussiano sempre, e muitas coisas, muitas variáveis à nossa volta são distribuídas como Power Law. Mas isso não justifica escrever um paper, você tem que ter algum interesse a mais para isso. Então, o blog post que eu tenho mais para frente assim é você encontrou um Power Law, que especial, irônico, assim, que especial. Mas então, aí o paper do Mark Newman do Closet é um pouco assim, um guia de boas práticas, porque está todo mundo testando Power Laws, mas não estão sendo muito rigorosos a respeito. Na verdade, basicamente o que as pessoas fazem, a gente vai ver isso aqui agora, a gente plota em log, e se der uma linha reta, diz, Power Law. Mas isso não basta, na verdade. Para a gente vai bastar, para o nosso exercício vai bastar. A gente não vai se preocupar aqui no preciosismo de fazer os outros testes todos. Mas, então, eles têm esse guia de boas práticas. E eu vou mostrar, então, esse paper mais para frente. Mark Newman é um cara do Santa Fe Institute. Ele é bastante associado com eles lá. E a gente vai ver hoje também a ideia de ZIP, que é uma lei de ZIP, que é um tipo de Power Law especial. Esse ZIP é o nome de uma pessoa. Uma pessoa que legal se chama de ZIP. Nome com 3 consoantes raras, não, apenas 2 mais raras, e começando com Z, que é sempre o último da lista. Então, se eu chegasse assim para sua avó, para sua mãe, falasse assim, mãe, qual que é a distribuição do tamanho de cidades? Pega as cidades nos Estados Unidos. Aí sua mãe ia falar, não sei, deve ser um bell curve, né? Deve ser mais ou menos isso que está aqui. Deve ter um monte de cidades, quer dizer, deve ter poucas cidades realmente pequenas. E eu fui e olhei no Wikipedia, nos municípios americanos, e aqui está a menor cidade nos Estados Unidos. Tem uma cidade com 52 pessoas. Né? Assim, possivelmente Covid pode seriamente afetar a população. E tem algumas cidades muito grandes, mas são poucas. Tem Nova York, tem Los Angeles, Dallas, sei lá, né? Assim, com acima de 5 milhões, mas a grande maioria deve estar aqui, em algum lugar no meio. Não sei se é 20 mil, 200 mil, alguma coisa assim.
E faz sentido. Aí você fala, mãe, você acha isso certo? Vai coçar o queixo e falar, deve ser mais ou menos isso, porque outras coisas são assim, né? Você me ensinaram o mundo é gaussiano, então deve ser isso. E isso aqui está errado, está totalmente errado. Não tem, cidades não têm essa distribuição. Cidades têm um fenômeno social, né? A gente já viu. Paul Krugman já estudou isso. A gente viu aquela aula toda de scale, do Luiz Bittencourt e do Jeffrey West. E acaba que cidades é isso aqui. Então, esse aqui é cidades dos Estados Unidos. Eles pegaram todas as cidades com mais de 100 mil, com 10 mil pessoas. Então, aqui está a população das cidades. Está aqui Nova York. E aqui é porcentagem das cidades. Então, você tem... Eu não estou sabendo interpretar esse número aqui. Porcentagem... Posso tentar? Pode tentar, pode falar. Então, se você voltar um slide anterior, rapidinho. Então, Duff, que seria a menor cidade dos Estados Unidos, tem 52 pessoas. Que vamos dizer que é um caso único. É a menor cidade realmente dos Estados Unidos. Próxima imagem. Então, a comparação Duff seria 0,3% das cidades americanas. Mas aí que está, por que é ponto 003? É isso que está me estranhando. Eu acho que esse primeiro... 0,3%, né? Ou não? O 0,003%. Opa, um ponto interessante, realmente. O que eu imaginava é que isso aqui devia ser assim uns 60%. Porque 60% das cidades deviam ser menores do que... Deviam ter 10 mil a 12 mil. Não sei se... Realmente não sei o que está aqui. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Esse aqui está em log, né? Esse está em log, então faz sentido uma coisa assim. Aqui só tem 2.700 cidades. Só se for a porcentagem de todas as cidades, inclusive as que não estão aqui. Não sei. Mas esqueça os números, então. Depois eu vou ver se alguém conseguir pensar. Mas o fato é que isso aqui tem uma grande porcentagem de cidades, tem pouca população, e aí, à medida que vai aumentando a população, cada vez tem menos cidades. Né? Cidades acima de 7 milhões, a porcentagem de cidades nos Estados Unidos acima de 7 milhões é bem baixa. Né? Então, repara o que está acontecendo aqui, é um evento raro, mas cauda grossa. Está acontecendo, um evento raro, mas possível. E aí, se você pegar e botar isso em log, isso aqui em log, e plotar, aí dá aproximadamente uma linha reta. E a gente vai usar... o que eu falei, usa-se muito isso como um teste. Se você pegar uma variável e fizer um histograma dela, na verdade, aqui não está um histograma, mas a gente vai ver um histograma, isso aqui é como se fosse um histograma, e daí plotar em log, dá uma linha reta. Aí você diz que se der uma linha reta, é um power law. Isso é bem pouco rigoroso, a gente vai ver como é que faz um pouco mais rigoroso, e o paper do Newman e Closet mostra bem rigoroso, todos os testes, tem os vários testes que você tem que fazer, que às vezes não é uma power law, é uma exponencial, uma Gaussian, tem vários, sei lá, algumas outras distribuições. Mas em todo caso, claramente não é gaussiano. Então, vamos ver. Aqui está a definição, então, do que a gente quer dizer quando a gente fala que é um power law. Deixa eu tirar essa barra da frente. Então, suponha que tem P de x, é aquela probabilidade de x estar entre x e dx. Então, pensa se for cidades, está entre 10 e 15 mil. A gente vai pegar um bin, né? Quando você faz histograma, você tem o tamanho dos bins. E você pode definir do jeito que quiser. Você pode fazer entre 10 mil e 11 mil, daí 11 e 12, 12 e 13. Ou pode fazer entre 10 e 15, 15 e 20, 20 e 25. Ou pode fazer entre 10 mil e 20 mil. Sabe, o histograma pode ter... As barras podem ser mais ou menos grossas.
Então, é o que a gente tinha antes. A probabilidade da cidade está entre 10 mil e 15 mil, 15 mil e 20 mil, e você plota isso contra o tamanho das cidades. Se o histograma é uma linha... Se o histograma é uma linha reta em escala log-log, então pega esse... Né, aqui está o power law. Assim, a probabilidade de x tá naquele intervalo é igual a uma constante, e essa constante a gente não liga muito para ela, então é só uma constante, ela desloca as coisas. A probabilidade de x está nesse intervalo, é uma função de x elevado a um expoente, ao negativo de um expoente. Isso quer dizer que o maior que x for, o menor que vai ser a probabilidade. O maior que for ficando o tamanho das cidades que está testando. Então, qual a probabilidade de uma cidade estar entre 10 e 15 mil pessoas? É uma. De estar entre 15 e 20 é menor. Entre 20 e 25 menor ainda. De estar entre 799 mil e milhões e 8 milhões é menor ainda. Então, o evento vai ficando mais raro, maior. E esse alfa aqui é o power dela. Esse é o power. E, em geral, isso aqui é outra regra de dedo, mas não, as pessoas, durante muito tempo, bastava dizer isso. Em geral, se o alfa tiver entre 2 e 3, o power for entre menos 2 e menos 3, aí você diz assim, é um power law. Tá? A gente vai ver uns exemplos, com isso vai ficar mais claro. Repara que a única coisa que foi feita aqui para chegar aqui foi, você pega a expressão do power law, essa é a distribuição. Essa é a distribuição do fenômeno. É o que a gente está vendo aqui. E aí, quando você lineariza com log, e aí vira uma função linear. E a inclinação disso aqui é uma constante, é que nem econometria. Tem uma constante, tem um intercepto, e tem a inclinação da curva. É negativa a inclinação da curva, e a gente pode estimar isso aqui. Se a gente pegar, a gente tem x, e a gente tem as probabilidades de x, a gente vai fazer um histograma para isso. E aí, então, você pega, lineariza os dois lados, logaritmiza os dois lados, e faz uma regressão. E aí você vai estimar o alfa, e se o alfa for estatisticamente significativo, daí você... essa inclinação, e a expectativa é que obviamente vai ficar entre 1 e 3, 1 e 4 no máximo, mas a regra de dedo que entre 2 e 3 a gente diz realmente é um power law. A gente vai ver uns exemplos com isso. Então, de novo, esse aqui só está repetindo, esse aqui é o power law. Eu não sei exatamente como é que fala isso em português. A lei de potência, isso não soa bem para mim. Lei de potência. Tá. Aí, uma das coisas que eles fazem, então, nesse texto, que eu acho que eu vou mostrar a capa dele daqui a pouco, vai aparecer aí, mas mostrar quantas coisas são power laws, ou potencialmente são power laws e já foram testadas. Então, tamanho de cidades, tamanho de terremotos, existem uns poucos terremotos imensos e muitos terremotinhos pequenos. Aliás, às vezes tão pequenos que você nem sente. Epa, viu? Passou um agora. E tem muitos desses. Não quebrou nada aqui em casa, mas esses tem muito. A probabilidade dele realmente é mais ou menos alta. Crateras na Lua, aquelas grandes crateronas que a gente vê daqui, e um monte de pequenas. Solar flares, arquivos no seu computador. Se você olhar, tem alguns poucos arquivos muito grandes, aqueles filmes que você baixou, e um monte de arquivinho pequeno. Guerras, tem a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, a Guerra dos Estados Unidos, Guerra do Paraguai, acho que é a 6ª ou 7ª guerra que mais matou no mundo, mas tem um monte de outras guerras, tem um monte de guerras que não morreu ninguém, power law, e assim por diante. Vamos olhar alguns desses aqui. E o interessante é ver que tem na área social, tem na área tecnológica, tem biológicos, tem cultura, tem um pouco em tudo. Aquela divisão do Mandelbrot realmente era muito grosseira
power laws estão em todos os lugares. Então, esse aqui é frequência de palavras. Esse aqui é tradicional fazer com Moby Dick, tá vendo? Esse aqui é Moby Dick do Herman Melville, considerado um dos clássicos mais bem escritos da literatura americana, não inglesa, mas americana. E todo mundo que vai fazer Power Laws usa Moby Dick por alguma razão. Tem o Ahab. E aqui já tá em logaritmo. Então, entenda o que é aqui. Aqui é a frequência das palavras. Então, tem algumas palavras que aparecem. Aqui tá a frequência. Espera aí. Tá. Esse aqui é um pouquinho diferente. Eu vou chegar no zip daqui a pouco. Deixa eu pular isso aqui para não confundir. Eu já volto. A gente vai voltar para palavras, que lá a gente vai usar uma outra distribuição. Aqui, citação de trabalhos científicos. Então, aqui esse trabalho aqui recebeu muitas citações. Em economia seria assim, Ronald Coase, The Problem of Social Cost. Ou então o Milton Friedman, na metodologia da economia positiva, alguma coisa assim. Então, trabalhos muito citados. Então, eles têm probabilidade baixa. A probabilidade de ter um trabalho que foi citado 10 elevado a 4 vezes é muito baixa, enquanto que tem um monte de trabalhos com uma citação. Não sei se eles puseram 0 citações ou não aqui. Tem mais ainda com 0 citações. E aí você põe log e olha o que acontece aqui. Tem essa cara de power law, mas repara que eles puseram um pedaço sombreado aqui. Isso aqui é um ponto que eles fazem, que eles vão insistir que se você fizer um power law, você deveria fazer isso, e quase ninguém fazia, e eles vão dizer que é boa prática, é que tem o que eles chamam de tem um X mínimo. Tem um X mínimo que antes do X mínimo, a distribuição, mesmo em log não chega a estar numa reta. Mesmo se a variável realmente for um power law, mas esse primeiro trecho aqui, abaixo do X, aqui o X mínimo seria 100, né? Eles escolheram 10 elevado a 2, então, citações abaixo de 100, trabalhos com menos de 100 citações, não está bem uma reta, ele está negativo. A probabilidade vai caindo, mas aqui realmente fica uma reta mais correta. Então, a gente não vai se preocupar muito com X-min, mas especialmente não vai se preocupar em saber qual X-min exatamente calcular, mas se você fizer um power law, talvez valha a pena, você plota lá, aí você olha que tem um começo meio curvo aqui, assim, e diz, olha, quando eu fizer minha regressão para ver a inclinação dessa linha, eu não vou botar todas as observações acima de 100, abaixo de 100, por exemplo. Aqui, hits na web, e hits isso aqui é antigo, né? Então, most hits deve ser número de likes ou número de pessoas que viram no YouTube. Então, tem alguns vídeos que foram muito vistos e a maioria dos vídeos é muito pouco visto. Nós temos um pontinho aqui, talvez seja 0 vezes, ou 1 vez, sei lá. Magnitude de terremotos, mesma coisa. Mas repara aqui que tem esse período aqui, o X-min é qualquer coisa, eles calcularam 3,8 na escala Richter, né? Então, eles vão tirar, aí eles vão calcular o power law aqui. Aqui, no texto, aqui eles não estão botando o cálculo deles, mas vai ter uma tabela no final, onde eles vão botar o cálculo e eles vão calcular para cada um desses se realmente é um power law ou não. E a surpresa é que a maioria não são rigorosamente power laws. São muito parecidos e se você não está sendo muito rigoroso, diz, não, terremoto tem característica power law, todo mundo vai entender o que você quer dizer. Não é gaussiano, a principal distinção é essa. Mas talvez seja uma exponencial, talvez seja alguma outra distribuição.
intensidade das guerras. Isso aqui deve ser a Segunda Guerra, Primeira Guerra, né, número de pessoas que morreram. E assim por diante. Um monte de guerras que morreu muito pouca gente. A Primeira Guerra e a Segunda Guerra foram 141 pessoas por 10 mil soldados, provavelmente. E aqui, interessante, a pequena, mas horrifically destructive Paraguai-Bolívia War. Então essa não é a nossa guerra do Paraguai. Porque é 32 a 35, o Paraguai, a Guerra do Paraguai foi 1860 e alguns 70 por aí. Então, o Paraguai foi uma guerra muito pequena, mas morreu muita gente. Repara que aqui é dividido por 10 mil. Todo caso. Frequência de nome de famílias. Então, tem, por exemplo, Silva, Miller. O nome brasileiro mais comum é Oliveira. Só que esse aqui eu acho que é coreano. Na Coreia tem muitos parques e moons, então assim por diante. Mas segue um power law. Pessoas mais ricas do mundo. Tem pouca gente extremamente rica. Net worth de 10 elevado a 100. Tem Elon Musk, Bill Gates aqui. E um monte de pé rapado aqui. Tá. Então, como é que faz para identificar e medir um power law? Então, eu vou seguir esse aqui, é um método simples. É isso aqui que eu esperaria que se fosse fazer na apresentação, que se faça na apresentação. Nem sempre é totalmente apropriado. O menos apropriado é só plotar, bater o olho e falar. Então, aqui a gente vai um pouquinho além disso. A gente vai ter um pouquinho de rigor, mas uma das coisas que eu acho mais interessante mesmo é depois pensar qual o mecanismo. Se você está dizendo que é um power law, ou seja, tipo power law, mas qual o mecanismo? Qual o mecanismo que faz isso acontecer? No processo gerador de dados que faz isso. Aqui está dizendo que minha internet está instável. Vamos lá. Então, primeira coisa, escolhe uma variável. Como é que se for fazer esse exercício, vai escolher uma variável? Então, cidades já foi feito, terremoto já foi feito, guerra já foi feito. Você vai ter que achar alguma coisa mais interessante do que isso. Tá? Então, você achou a variável, pega os dados. Essencialmente, o que você vai ter é uma coluna de dados só. Uma coluna de dados. De preferência, é bom ter um número razoável de observações, porque você vai fazer um histograma. Aí você plota um histograma. Isso você pode fazer muito fácil em Excel. Ele faz lá. Histograma não é tão direto quanto um gráfico normal. Às vezes você tem que ir lá definir os bins primeiro, o tamanho dos bins, mas é bastante fácil. Aí você transforma. Aí você tem as frequências, as probabilidades e os valores. Aí você vai ter duas colunas. Você transforma aquela uma coluna dos valores em probabilidades de estar no intervalo e o valor do intervalo. E aí você tem duas. Aí você transforma as duas em log, plota. E aí a gente vai visualmente olhar, ver se é uma reta. Aí a gente escolhe se tem aquela curvinha no começo. Às vezes o final da distribuição também tem um pedaço ruim, porque tipicamente a gente não tem muitas observações do final. Mas aí você faz uma regressão bem simples daquilo ali, uma regressão simples, com uma variável só, e a gente vê a estimativa e interpreta ela. Então, nesse trabalho, basicamente esse capítulo, esse parágrafo aqui, tem essa receita disso que eu estou pedindo para você fazer. Então, como é que faz para fit power loss to empirical data? Então, the main goal of this paper,
the correct fitting of power law forms to empirical distributions. Então, essencialmente, a gente quer uma estimativa do alfa, né, da inclinação da curva. E ele fala assim, e também nós vamos ensinar você a achar aquele x-min, x mínimo a partir do qual você vai contar a reta. A gente não vai ligar muito para isso. Então, o instrumental mais comum usado para fazer isso é um simples histograma. Então, vou fazer um histograma. Faço um histograma, pego os dois lados do histograma. Quando você pega o logaritmo, ele vai transformar em uma relação linear, que nem essa aqui. E aí você plota e... Tá, aqui está repetindo. E aí, se você fizer isso e descobrir que a distribuição aproximadamente é uma linha reta, daí você pode, se você estiver se sentindo particularmente ousado, afirmar que a sua distribuição segue um power law e que a potência, o power dela é alfa e você consegue ser alfa fazendo mínimos quadrados, uma regressão de mínimos quadrados. Então, o Pareto já fez isso, fazia desse jeito, ele fez isso com renda, e a gente pode fazer também. Então, vamos fazer isso, vamos fazer um exemplo disso. Deixa eu ir lá no Excel, eu vou mostrar um exemplo, eu fazendo um exemplo que eu fiz, então eu vou mostrar um que um aluno fez no semestre passado, na vez passada. Então, o que eu fiz o seguinte, a variável que eu escolhi, eu estava no site, era o número de citações, mas não é número de citações por pessoas ou de um paper, era número de citações da universidade como um todo. Então, na verdade, é uma variável que não quer dizer muita coisa, porque tem universidades maiores do que outras e, às vezes, tem alguém muito citado, mas as outras pessoas não são citadas, mas tanto faz. Eu peguei. Como você podia esperar, tem um monte de universidades americanas aqui na frente. Então, tem a primeira Harvard, ela tem... E aqui deve ser em algum período de tempo, não sei, em um ano específico, alguma coisa assim. Então, Harvard tem 1.700.000 citações, Stanford em segundo. A maioria dessas citações deve ser na área de biologia, porque biologia, a programação tem muito mais citação e os papers são menores. E assim por diante, vai descendo. Aqui, vamos ver se tem algum Brasil aqui no meio. Universidade Católica de Brasília, está aqui embaixo. Ó. Ela é universidade número 1826, com 20.000 citações. Pesquisa com Z, professor. Tem razão. Católica, Jequitinhonha, quem diria? INSPER, Mato Grosso do Sul, Juiz de Fora, etc. Então, você vê. Então, esse aqui, essa base de dados aqui já está em 2.000, então tem. Vamos ver se tem Brasil aqui. CEUB, Católica, CEUB, Católica. Talvez o UNB, não sei se tanto faz. Aí, UNB, 774. Então vai, então tá. Aí, então eu peguei isso. O que me interessa aqui, todo o resto não me interessa, me interessa essa variável aqui. Então eu tenho uma coluna aqui. Aí, então eu ponho essa coluna. Primeiro, aí eu fiz o histograma. Então o histograma está aqui. Eu não vou fazer aqui agora, mas na verdade, você tem que ver se o seu Excel tem o histograma. Se não tiver, tem um pacote que você tem que chamar para colocar, ou pedir esse Excel Stat. Mas você faz o histograma, basicamente. Aqui, repara o tamanho dos bins que eu coloquei. Coloquei de 10 a 20.000 citações. Então, tem 3.000 universidades com 10.000, de 0 a 10, eu acho.
de 0 a 10 mil, 830 de 10 mil a 20 mil, e assim por diante. E vai... Esse que é o problema, você vê que chega uma hora, tem um monte de zeros. Quando você chega na cauda, nessas universidades muito citadas, se o BIM for muito pequeno, como é aqui, talvez eu devesse fazer, em vez de 10 mil para 20 mil, eu devia fazer de 0 a 100 mil, 100 mil, 200 mil. Tem que testar várias coisas diferentes. Então, tem um monte de zeros aqui. Harvard está aqui. Né? Não, ela tinha 1.600, né? Ela devia estar aqui. Por alguma razão não está. Mas tudo bem. Então, pega isso aqui, plota. Tá aqui, está plotado simplesmente a frequência. Então, tem um monte de universidades, tem 3.014 universidades de 0 a 10 mil. A UNB está aqui, né? A gente tem 700. Não, a gente está em número 700, esqueci quantos que eram o número de citações. E assim por diante. Como está ruim de ver esse aqui, esse outlier, tem esse aqui em cima, aqui eu trunquei, botei só esse pedacinho daqui para baixo e botei aqui. Mas dá para ver que tem esse formato de Power Law, né? Claramente não é gaussiano. E aí, a próxima coisa que eu fiz, aqui eu estou repetindo. Repara que eu peguei o meu histograma aqui. Peguei o histograma. Uma coisa que você pode fazer, eles recomendam, tire os zeros. Então, você vê que eu tirei os zeros. Você vê que ele não está pulando de 10 mil em 10 mil. Eu tirei todas as unidades com zero. Não é? Tem jeitos melhor de lidar com isso, mas uma simplificação é isso. E aí, aqui eu vou transformar em log. Então, eu usei... Aqui você vai usar log base 10 ou log natural, alguma outra coisa. Tanto faz, usa ou log 10 ou log natural. 10 mil, se eu pego o log é 4, né? 100 mil é 5. Então, simplesmente transformei essa coluna, eu botei em log, e transformei essa coluna aqui, né? Coluna B2 aqui, B2, transformei em log. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, só que está em logaritmo. E aí eu plotei isso aqui. Plota essas duas colunas. E coloca aqui. Poderia até truncar o eixo aqui para ficar. Mas repara aqui que aqui deu uma cara bem de cara de reta mesmo, né? Uma reta negativa. Então, a princípio, eu já poderia dizer, se eu tivesse me sentindo ousado, que nem ele falou, eu vou afirmar citações a nível de universidades seguem uma distribuição Power Law. E aí eu quero dizer mais do que isso. E pelo que eu estou vendo, eu não preciso nem me preocupar com X-min, porque mesmo aqui no começo a reta tá bastante boa. E esse esgarçamento aqui da cauda aqui é normal, porque é simplesmente um artefato de eu não ter muitas observações. O correto seria eu repetir o mundo várias vezes para ter um monte de Harvards e universidades bem grandes. E aí eu poderia fazer a distribuição ficaria mais apertada. Mas assim, aqui tá bom. Eu vou fazer uma regressão disso. Vou fazer uma regressão da frequência contra o tamanho dos bins. Então, está aqui a regressão. Eu tenho 91 observações e o valor está aqui, o valor estimado aqui, ó, menos 1,71. É altamente significativo, né, porque realmente é uma reta bem forte, e é negativo, como a gente está vendo aqui. Então, esse é meu alfa, menos 1,71. Agora, seguindo aquela regra de dedo que eu falei, a regra de dedo era que seria entre menos 2 e menos 3. Pela regra de dedo, eu já poderia desconfiar. Talvez não seja bem uma Power Law, ela parece, mas talvez seja uma exponencial ou alguma dessas outras.
E aí tem testes para fazer isso, mas a gente não vai se preocupar. O que eu estou esperando de vocês é mais ou menos isso aqui. E aí teria um mecanismo. E qual que seria o mecanismo? Tá, meu mecanismo é o seguinte. Citações, você precisa oferecer... Tem duas coisas. A nível de universidades. Tem que ser uma universidade que atraia os melhores... precisa ter dinheiro para contratar os melhores mentes do mundo, que vão escrever papers que vão ser muito citados. E você precisa ter a fama, porque as pessoas vão tender a citar, né, a sua fama, mesmo que você escrever coisas que não são tão boas, mas as pessoas vão usar o nome da universidade como sinalização. Então, esse seria o mecanismo. Aí começou um Rich Get Richer. Quem tem mais citação vai atrair melhores pessoas e vai sinalizar mais, e aí vai conseguir mais citação, mais dinheiro, e vai sinalizar mais e assim por diante. E aí cria o Power Law. Esse seria o mecanismo nesse caso. Claro, você podia elaborar mais nisso. Deixa eu mostrar um exemplo que um colega de vocês fez. E eu não estou pegando esse por ser o melhor. Então, inclusive, tinha um que fez um muito bom. Ele fez no Excel tudo que você podia preencher e tudo já saía automaticamente, inclusive os gráficos. E eu perdi, eu nunca mais tive contato com ele. Mas esse aqui é muito bom também. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Vitor Alves. Acho que eu tenho que sair desse. Então, vocês conhecem Vitor Alves? Por causa ele foi da turma anterior. Não sei se formou já ou não. E o que ele resolveu fazer? Ele resolveu fazer futebol americano. Então, aqui são os quarterbacks. E aqui, o Tom Brady aqui, que a gente... Se você conhece alguma coisa de futebol americano, você vai conhecer Tom Brady, que é casado com a Gisele. Espera que eu abri um negócio aqui sem querer. Tá. Então, e aqui no W, se não me engano, W é quantos jogos ele ganhou. E futebol americano, você joga assim 7 jogos por ano, então ganhar 185 numa carreira deve ser bom. Então você vê, tem alguns que ganharam muito, e aqui é só o quarterback, eu acho, não é jogadores. O quarterback é como se fosse o cérebro do time. E tem muitos que ganharam, você vê aqui, que ganharam só 3 vezes, que ganharam uma vez só, que não ganharam nenhuma. Então não não sei se é ganhar jogo ou ganhar... Não pode ser campeonato que ninguém ganha, ou pontos. Alguma coisa de performance, a performance dos quarterbacks. Então, daí ele fez o histograma, ele optou por fazer o histograma a largura dele de 10 em 10. Então, quantos ganharam de 0 a 10? Quantos ganharam de 10 a 20? Quantos ganharam de 20 a 30? Dá para fazer isso até à mão, mas o Excel faz isso. Se for no R, o R tem um pacote PowerLaw que já faz tudo automaticamente. Pode tentar fazer isso. E outros programas também devem ter isso. Eu gosto um pouquinho de fazer à mão, assim, em vez de uma caixa preta, fazer, que daí você vê que você realmente está entendendo. Então, está aqui. Muita gente ganhou pouco e pouca gente ganhou muito. Aqui, entre 180 e 186. Na verdade, só 2 aqui. Bom, tá. Aí... Tá, ele linearizou. Aqui ele fez de um outro jeito com uma função de densidade cumulativa, mas está aqui isso aqui é equivalente. Parece uma linha reta, mais ou menos. Não tem muito problema aqui no começo, talvez, mas aqui no final sai um pouco. Deixa eu ver se ele calcula. Pensei que ele tinha regressão aqui, não tem a regressão. Ele deve ter mostrado em algum outro lugar a regressão. Mas a ideia, imagine depois fazer
Ele não está nem com o negócio logaritmizado aqui, nem outro. Então, eu devia ter olhado melhor isso aqui. Mas a ideia é essa, né? Pelo menos aqui mostrou a variável, o histograma, daí o próximo passo seria plota ele em logaritmo e faça a regressão e aí explica o mecanismo. Aqui, qual seria o mecanismo? Aqui, que algumas poucas pessoas vão ter muito mais vitórias. Pensa em futebol. Por que tem Messis e Neymares da vida? Tem um pouquinho deles e depois não parece linear, assim, né? Talvez seja os times, a imprensa, as pessoas dão tanta atenção, eles recebem mais dinheiro. Eu não sei muito bem qual seria o mecanismo aqui. Teria que pensar numa história, alguma hipótese para explicar isso. É um pouquinho aquilo que o Barabasi falou, né? Quando performance é difícil de explicar, é difícil de medir, é a rede que decide sucesso. Mas aqui você realmente tem que ganhar jogo, então não é tão difícil medir assim, né? Deve ter uma coisa a ver com os melhores times, o cara vai bem um pouco. Ele é considerado bom, daí ele consegue ir para um time melhor, com melhores companheiros, com melhor vestiário, com melhor técnico, e aí talvez um Rich Get Richard começa assim. Você vê que eu não estou sendo muito rigoroso e é esse nível de explicação que eu espero. Se bem que se alguém quiser usar e tentar calcular x-min também, esse x-min é que eles notam assim, isso aqui, eu não vou me preocupar com isso aqui, mas eles dizem assim, ó, o correto é você desconsiderar umas primeiras observações na distribuição. E eles têm, daí, como é que calcula o x-min? Tem uma fórmula para calcular, mas a gente não vai se preocupar com isso. Tá. Aí eles falam o seguinte, ó, até agora a gente ensinou vocês a calcular, a estimar um power law a partir de dados. E aí você vai estimar um alfa para mim e talvez um x-min, mas o alfa. Mas isso não nos diz se realmente é um power law. Como é que a gente vai saber se é um power law? Aí eles têm metade do trabalho deles, formas de você testar para ver se realmente é um power law. Eu não vou me preocupar com isso, mas eu vou mostrar esse gráfico aqui. Aqui eles pegaram todos aqueles gráficos que eu mostrei, vários deles. O Moby Dick é o primeiro aqui, tem as guerras em algum lugar aqui, os terremotos estão aqui. E eles testaram. E de todos esses, você vê que o alfa... aqui é o alfa, não é negativo, porque o alfa tem um negativo. Então, lembra, o que eu calculei para citações deu 1.7 alguma coisa. Então, tá em linha com esses outros aqui. Você vê que muitos, de fato, estão entre 2 e 3. O alfa está entre 2 e 3. Então, essa regra de dedo tem a ver. Mas lá no paper deles, a conclusão que eles chegam é que de todos esses, eles fazem o seguinte, eles testam a hipótese de que é um power law, a hipótese que é um Poisson, a hipótese que é um exponencial, e o único que realmente rejeita todas as distribuições, menos o power law, é esse primeiro aqui das palavras. Vários outros provavelmente são power law. Deixa eu mostrar aqui. Eu não botei a tabela lá, mas é legal ver aqui. Tá aqui. Então, aqui, por exemplo, pega um que a gente viu, terremotos. Aqui está o p-valor que eles testaram, mas eles testam uma log normal contra uma exponencial, contra uma exponencial esticada e um power law, e eles chegam à conclusão que terremotos
o apoio desses testes para terremotos é moderado. Então, talvez seja um Power Law. Power Law with Cutoff quer dizer que se você ignorar aquele trecho abaixo do X-min, aí dá para considerar que é um Power Law. Apoio nenhum, então HTTP, não sei exatamente o que é aqui, ou esse aqui, riqueza não é um Power Law. E aqui uns outros. Redes metabólicas não é um Power Law. O único que é realmente bom é esse das palavras. Ataques terroristas, quantas pessoas morrem em ataques terroristas? Second Power Law explica o número de fatalidades no ataque terrorista. É moderado. Então, tem jeitos de testar isso. Mas, de novo, isso é um pouquinho de preciosismo. O importante mesmo para a gente é que nenhum se aproxima de uma gaussiana. Embora Poisson é da família gaussiana. Poisson é meio gaussiano. Mas se vê que todos eles rejeitaram. Tá. Então, já que o zip deu o que mais encaixou, vamos ver aqui o do zip. Então, a lei de zip. Então, o que é a lei de zip? É Power Law, mas é um pouquinho diferente. Então, ele foi criado para essa ideia com palavras. Realmente, pega a Wikipedia, hoje em dia, com computadores e Natural Language Processing, a gente pode fazer isso muito facilmente. Então, pega um corpus de texto qualquer, por exemplo, pega Moby Dick, nesse caso aqui é o Brown Corpus of English Text, que eu não sei o que é exatamente, mas imagino que deve ter muitos textos ali. Pega toda a biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e manda ver qual é a frequência das palavras. Bom, qual é a primeira? A primeira, em inglês, é a palavra the, o artigo o. Isso não surpreende ninguém. Talvez o que possa surpreender você é que ele é 7% de todas as palavras. Então, 7% das palavras em inglês, pelo menos nesse Brown Corpus, é the. Aqui vem o zip. A segunda palavra mais comum é of, de. Também não surpreende ninguém, mas ela é 3,5% das palavras. É metade da primeira palavra. E a próxima é and, é 1/3 dos 7%. E a quarta é 1/4. A quinta é 1/5. A sexta é 1/6. Essa que é a lei de zip. A lei de zip é que a quantidade de ocorrências de qualquer evento é o inverso do ranking deles. Se ele é a palavra número 100 na lista, põe por ordem de uso das palavras the, of, and, vai até a centésima palavra, aí você pega 1/100, 0,01, essa é o número, a frequência daquela palavra em inglês. Então, isso é meio surpreendente. Eu vou botar um videozinho que tem um cara que talvez vocês até conheçam, e ele explica isso aqui muito bem. Não vou botar o vídeo todo, é meio comprido, mas um pedaço relativamente grande do vídeo que ele vai levantar um monte de puzzles sobre isso. Aqui. Eu sei que eu tenho que compartilhar o som, né? Peraí. Me avise se tiver sem som. É share sound. About 6. Hey, Vsauce, Michael here. About 6% of everything you say and read and write is
The is the most used word in the English language. About 1 out of every 16 words we encounter on a daily basis is the. The top 20 most common English words in order are the of and to. A in is I, that it for you was with on, as have, but be they. That's a fun fact, a piece of trivia, but it's also more. You see, whether the most commonly used words are ranked across an entire language, or in just one book or article, almost every time a bizarre pattern emerges. The second most used word will appear about half as often as the most used. The third, 1/3 as often. The fourth, 1/4 as often. The fifth, 1/5 as often. The sixth, 1/6 as often, and so on, all the way down. Seriously. For some reason, the amount of times a word is used is just proportional to 1 over its rank. Word frequency and ranking on a log-log graph follow a nice straight line, a power law. This phenomenon is called Zipf's law. And it doesn't only apply to English. It also applies to other languages like, well, all of them. Even ancient languages we haven't been able to translate yet. And here's the thing, we have no idea why. It's surprising that something as complex as reality should be conveyed by something as creative as language in such a predictable way. How predictable? Well, watch this. According to wordcount.org, which ranks words as found in the British National Corpus, sauce is the 5,555th most common English word. Now, here is a list of how many times every word on Wikipedia and in the entire Gutenberg corpus of tens of thousands of public domain books shows up. The most used word, the, shows up about 181 million times. Knowing these two things, we can estimate that the word sauce should appear about 30,000 times on Wikipedia and Gutenberg combined. And it pretty much does. What gives? The world is chaotic. Things are distributed in myriads of ways, not just power laws, and language is personal, intentional, idiosyncratic. What about the world and ourselves could cause such complex activities and behaviors to follow such a basic rule? We literally don't know. More than a century of research has yet to close the case. Moreover, Zipf's law doesn't just mysteriously describe word use. It's also found in city populations, solar flare intensities, protein sequences and immune receptors, the amount of traffic websites get, earthquake magnitudes, the number of times academic papers are cited, last names, the firing patterns of neural networks, ingredients used in cookbooks, the number of phone calls people receive, the diameter of moon craters, the number of people that die in wars, the popularity of opening chess moves, even the rate at which we forget. There are plenty of theories about why language is ziffy, but no firm conclusions, and this video doesn't contain a definite explanation either. Sorry, I know that's a bummer since we appear to like knowing more than mystery. But that said, we also ask more than we answer. So let's dive into Zipf's ramifications, some related patterns, some possible explanations, and the depth of the mystery itself. Zipf's law was popularized by George Zipf, a linguist at Harvard University. It is a discrete form of the continuous Pareto distribution, from which we get the Pareto principle. Because so many real-world processes behave this way, the Pareto principle tells us that, as a rule of thumb, it's worth assuming that 20% of the causes are responsible for 80% of the outcome. Like in language, where the most frequently used 18% of words account for over 80% of word occurrences.
In 1896, Vilfredo Pareto showed that approximately 80% of the land in Italy was owned by just 20% of the population. It is said that he later noticed in his garden 20% of his pea pods contained 80% of the peas. He and other researchers looked at other data sets and found that this 80-20 imbalance comes up a lot in the world. The richest 20% of humans have 82.7% of the world's income. In the US, 20% of patients use 80% of healthcare resources. In 2002, Microsoft reported that 80% of the errors and crashes in Windows and Office are caused by 20% of the bugs detected. A common rule of thumb in the business world states that 20% of your customers are responsible for 80% of your profits, and 80% of the complaints you receive will come from 20% of your customers. A book titled The 80-20 Principle even says that in a home or office, 20% of the carpet receives 80% of the wear. Oh, and as Woody Allen famously said, 80% of success is just showing up. The Pareto principle is everywhere, which is good. By focusing on just 20% of what's wrong, you can often expect to solve 80% of the problems. A variety of different unrelated factors cause this to be true from case to case. But if we can get to the bottom of what causes some of them, maybe we'll find that one or more of those mechanisms is responsible for Zipf's law in language. George Zipf himself thought language's interesting range. Ok, deixa eu parar aqui, porque o vídeo é comprido. Eu recomendo assistir esse vídeo, vai no Vsauce, The Zip Mystery, e vai ficar muito mais interessante para frente, que eles vão mostrar que mesmo se você datilografar aleatoriamente, usar um macaco para datilografar aleatoriamente, e vai dar zip de qualquer jeito. Então tem um monte de discussão ali. Eu acho que ele colocou muito bem essa ideia de que o mundo é tão complexo, no entanto, tem essa regularidade empírica muito grande. Isso é bem complexidade, né? Tem muito a ver com aquela aula que a gente viu de scaling, das cidades, e crime, e salários, e patentes, e criatividade, tudo mais escala muito parecido. Tá. A última coisa que eu quero fazer aqui, daí, eu quero mencionar isso aqui. Esse negócio que eu por acaso, esbarrei nisso outro dia, num artigo da Economist. Eu não sei como é que eu já não conhecia isso, é a ideia de social finance. Então, tem um pouco a ver. E é esse cara aqui, que é o nome que é associado com isso, é David Hirschleifer. Eu não sei a geração de vocês, que livro vocês usam em micro, que a gente usa no departamento em micro, talvez seja Varian, alguma coisa assim, mas tinha uma época que era Hirschleifer. É o Varian, professor. Qual é? É o Varian mesmo. Varian, né? Na minha época, um que usava era o Hirschleifer, só que não é esse cara, é o pai dele. Então, parece que os Hirschleifer são donos de uma loja uma marca de roupa chique em Nova York. E talvez isso tenha levado o jovem Hirschleifer a... Ele escreveu em 92 esse paper sobre Fads, Fashion, Custom, Cultural Change and Informational Cascades. Eu botei isso lá no começo. Então, mas ele é um fundador, e esse aqui é 2020, esse aqui é 92, esse é 2020. Então, nesse período, ele fez o nome dele baseado nisso. E eu gostei muito, que é muito baseado em evolução, teoria evolucionária. E eu não entendo muito bem, eu vi isso outro dia, então eu não consigo... Eu estou mais mencionando isso, mas tem tudo a ver com isso que a gente está vendo, com a ideia de redes, com o que a gente vai ver próximo, que é a evolução, e com essa ideia de que seres humanos, a coisa central, a premissa comportamental central é que a gente evoluiu para ser social learners, a gente aprende olhando os outros.
A gente copia, nós somos imitadores por natureza. E muito mais que qualquer outro animal. Nenhum animal consegue imitar que nem a gente imita. Acho que nas próximas aulas eu vou mostrar uns exemplos. Assim, macacos, eles não aprendem tanto um com o outro, aprendem muito pouco. A gente, criancinha recém-nascida, está imediatamente imitando. Você chega para o neném recém-nascido, faz uma careta para ele, ele já começa a fazer. Então, isso é uma coisa que a gente evoluiu para ser assim, e isso permitiu surgir cultura. Então, o que tem a ver com isso? É que tem muito a ver com essa ideia que, quando a gente vai ler esses textos que chamam O Segredo do Nosso Sucesso, a Evolução de Cultura, o Cérebro Coletivo, todas essas coisas de teoria evolucionária, evolução da cultura. Mas a ideia é que se a gente é assim, se você acredita que a gente é assim, quem é que você... Então, eu vou copiar. A minha vida inteira, eu vou copiar as pessoas. Desde criancinha, eu estou copiando as outras criancinhas, estou copiando minha mãe, copiando meu pai, copiando as pessoas na televisão. Ou seja, a transmissão. Como é que cultura transmite? Ela transmite horizontalmente dos meus pares, outras crianças da minha idade, verticalmente dos meus pais e obliquamente das pessoas na televisão, os professores, tudo mais. Então, eu estou sempre copiando, mas quem você vai escolher de copiar? Né? Eu não vou copiar todo mundo, eu vou copiar, sim, evolucionariamente, eu quero copiar aquela pessoa que eu acho que está fazendo certo. Seja lá caçar, ou escolher quais comidas comer, quais não comer. Então, a cultura ajuda a fazer isso. E eu vou adquirir essa cultura transmitida pelos outros, e essa definição de cultura, a informação que você recebe não geneticamente, mas você vai ter que escolher de quem copiar. Então, a ideia é aplicar isso para finanças. A nossa visão usual de finanças seria assim, eu sou racional, eu sou maximizador, eu não tenho toda a informação, mas eu vou, dentro desses limites de informação que eu tenho, eu vou agir racionalmente, escolher os investimentos que eu vou fazer. Eu vou comprar essa ação, vender aquela ação, poupar, despoupar, reinvestir. E o que ele está querendo argumentar é que essa área de social finance é que você explica muito de finanças. Às vezes o modelo tradicional explica muitas coisas, mas tem muitas coisas que não explica. Por isso e não confunda com behavioral finance. Então, behavioral finance, eu acho que cresceu muito, é a aplicação de economia comportamental a finanças, e isso está pegando muito, tanto que o Joaquim Andrade, professor, deve ter sido professor de vocês, um grande macroeconomista tradicional e tudo, ele está se especializando, já aposentado, mas está se especializando, e acho que já está oferecendo até disciplinas de finanças comportamentais, de behavioral finance. E social finance é parecido, e às vezes até overlap, a mesma coisa, mas behavioral finance é meio de, assim, economia comportamental. Tem os vieses cognitivos, então eu pego umas heurísticas e ao fazer isso, eu vou fazer o contrário, ou fazer bem diferente do que o modelo maximizador racional diria que eu faria. Isso está crescendo muito porque, de fato, veja qualquer pessoa que se conhece, ou você mesmo, como é que você toma suas decisões de investimento, de poupança. Não é bem... Por que tem bolhas, por exemplo? Ele está muito em moda, esse cara agora, ironicamente em moda, que ele estuda moda, e veio de uma família da moda, mas por causa de bolhas, várias bolhas que têm surgido nesses últimos 10 anos, né? Bolhas, porque no mundo racional não poderia haver bolhas. Ou fica muito mais difícil explicar bolhas. E elas são comuns o suficiente e erros sistemáticos por grande número de pessoas. Então, finanças comportamental pode explicar, mas aqui é um pouquinho diferente, é social. Aqui a ideia é um pouco assim, é que as pessoas conversam. A gente evoluiu, nós somos imitadores. Eu tomo minhas decisões não tanto maximizando irracionalmente, mas eu tomo decisão imitando os outros, eu vejo o que os outros fazem, e eu adoro conversar, a gente está cada vez mais interligado, então todo mundo, as pessoas à minha volta começam a comprar Bitcoin, e aí eu vou comprar Bitcoin também.
Então, é essa a ideia, que eu pego minha informação dos outros. Não é só que eu estou cometendo erros cognitivos, que eu posso cometer erros cognitivos sozinho, mas esse aqui é essa ideia. Ou então, eu quando vou dar minha aula ou vou sentar com vocês num bar e aí eu vou falar sobre os meus investimentos, ou eu entro vou escolher qual mídia social, qual grupo de mídia social, vou ter uma lista do WhatsApp, eu vou pegar uma de investimento, Bitcoin, vou entrar numa de Bitcoin, e lá eu vou ver o que as outras pessoas falam e eu estou pegando minhas informações dali. E aí você pode imaginar que vai gerar bolhas, facilita gerar essas cascatas informacionais, porque você está, as suas informações estão vindo dessas formas. Então, a gente tem muito, então, você vê que você entra num desses lugares que as pessoas estão falando sobre Bitcoin, por exemplo. Bitcoin é um excelente exemplo. Teve o exemplo do GameStop recentemente. GameStop vende em shopping, né? Vende jogos. Então, o negócio estava morrendo, ninguém mais compra jogos em uma loja, ainda mais com pandemia. E, de repente, então, as ações deviam estar sinalizando isso, mas, de repente, também acho que todo mundo começou a comprar e não foi baseado em escolhas de eu estou vendo benefício esperado, custo esperado, todos os estados do mundo comparando o custo-benefício. Foi simplesmente assim, chegou uma hora, era até, pelo que eu entendi, pessoas queriam, vamos sacanear com as grandes empresas, até porque tinha grandes investidores que estavam shorteando, eles estavam apostando contra o GameStop, e aí um monte de gente nesses sites tudo resolveu fazer isso e começou a subir. Deu uma bolha de uma ação, que é uma ação que pelos fundamentos provavelmente está valendo muito pouco. Então você diz, mas isso é um caso colorido que não vai acontecer, mas aparentemente esse tipo de explicação, segundo ele, ele vale, não são casos especiais, casos engraçados, são muito mais frequentes. Então, tem tudo a ver com complexidade. Eu fico surpreso que eu não tenha conhecido isso antes. Tem a ver com redes complexas, né? Imagine a estrutura de informação numa rede não aleatória, uma rede complexa. São vários clusters onde as pessoas todas conversam. Tem pessoas que são muito centrais, que podem filtrar informação. Então, daí para criar bolhas, para criar fashions, né? Esse tipo de coisa, você vê como a estrutura da rede levaria aquilo ali. Então, para mim, tem tudo a ver com complexidade. Eu vou ficar de olho nisso, ver, eu acho que isso vai crescer. A ideia de echo chambers também, eu me referi a isso. Hoje de manhã eu peguei um paper de uma outra pessoa, mas nessa literatura. Echo chambers é aquele assim que... Como é que seria no Brasil? No Brasil, os conservadores leem a Veja, os esquerdistas leriam Carta Capital, e aí tem os sites deles onde eles conversam, e aí você vive ali, então você tem a impressão como a sua informação está vindo de outras pessoas, e você evolucionariamente, seu cérebro é feito para imitar as outras pessoas, ver o que as outras pessoas estão fazendo e tomar decisão baseada no que os outros estão tomando, e não por maximização racional. E se você está se autosselecionando para dentro de um echo chamber, um lugar que não é representativo da sociedade, mas onde todo mundo tem esse mesmo viés, então você vai ter a impressão de que todo mundo é daquele jeito e as suas decisões vão ser bem diferentes, né? Então, esse é o tipo de coisa. Deixa eu parar aqui. Esse é um bom tema de monografia, pelo que eu vejo, é pouco conhecido e tem muita coisa fazendo aí. Ele foi o presidente da Associação de Economistas de Finanças dos Estados Unidos no ano passado. Então, ele tem na internet, no YouTube, tem um discurso dele do fim do mandato dele, mostra que é um cara respeitado. Pode ter medo, assim, poxa, mas eu vou citar isso aqui não é um negócio respeitado no mainstream, mas, pelo contrário, pelo que eu estou vendo, finanças, que sempre foi uma área muito rigorosa,
cada vez está indo mais nessa direção. E a razão é porque o mundo foi, né? As pessoas que financiam estuda, cada vez mais não estão sendo, o comportamento deles cada vez menos é explicado pelo modelo antigo. Mercados são eficientes, toda informação é imediatamente incorporada no preço das ações. Então, essa finanças mainstream está cada vez pior. Por isso que você tem alguém como o Joaquim percebeu isso e acho que está querendo já ir para essa área. Então tá, deixa eu parar aqui. Power Law vai ser só isso, tá? Então, lembra que vocês têm que apresentar uma rede ou um Power Law. A aula que vem seria bom. Eu já vou partir para evolução. Na próxima aula. Um pouco meio de conceitos e tudo, mas aí a gente já entra direto em evolução de cultura, que o nosso foco vai ser evolução de cultura. Lá vai ter diversos trabalhos, a gente vai ver muito Joseph Heinrich, que tem, que assim, eu acho o principal nome da evolução de cultura hoje em dia. Então, isso. Alguma questão, pergunta? Então, ótimo. Daí a gente continua quinta-feira. Tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau. É,